Bem-vindos a mais um Estudando com Caibar. Esse vídeo é um oferecimento do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. No rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso número do Pix e você vai poder colaborar com as nossas obras assistenciais. O valor de um salgado por mês já estará sendo útil para auxiliar a parte moral e a parte material das pessoas que são assistidas pela nossa casa. Seja útil, colabore, se desprenda, auxilie o seu semelhante e tenha certeza que você receberá do mais alto o auxílio necessário para o seu dia a dia. E você que já colabora com a nossa casa espírita, com nossas obras assistenciais, de uma maneira anônima, colocando seus valores ou sua doação na caixinha de doações anonimamente, ou até mesmo se identificando através do Pix, nós estaremos orando por você, porque você está se desprendendo, está sendo útil ao seu semelhante. E quando nós somos úteis ao mais próximo, com certeza a espiritualidade nos reconhece e nos auxilia também. Que os bons espíritos acompanhem vocês e sua família. E também, nosso centro espírita possui uma corretora de seguros. E você pode fazer seus seguros com a nossa corretora e com isso auxiliar na manutenção maior, nas despesas maiores da nossa casa. Nós fazemos seguro de empresa, comércio, indústria, serviço, condomínio, seguro de plano de saúde para pessoa física e jurídica, consórcio de imóveis e de veículos e seguro de vida e previdência privada em todo o território nacional. Nos auxilie a auxiliar. Nós somos intermediários da sua caridade. E fora da caridade, não há salvação. Hoje falaremos sobre o seguinte tema: Deus perdoa? Mas antes, se inscreva no nosso canal do YouTube. Curta, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe para que mais pessoas tenham consciência da doutrina dos espíritos e automaticamente tenham mais consciência sobre si mesmo. E nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, tem muito mais assuntos da doutrina espírita que vai ser útil no seu dia a dia, na sua evolução. Conheça-te a ti mesmo, já falava o sábio Sócrates. Então, vamos nos conhecer. O nosso contato para dúvidas sobre a doutrina espírita, para que você tenha acesso às nossas obras assistenciais que você pode auxiliar, ou também para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, o nosso contato é o WhatsApp 13 98130 8408. E a pergunta anterior que nós fizemos é: Deus perdoa? E a resposta é não. Por que Deus vai perdoar? Por acaso Deus se magoa com a gente? Deus tem sentimentos humanos de mágoa, rancor, ódio, milindres, inveja? Claro que não. Então ele nunca vai se magoar com a gente. Não há necessidade de nos perdoar, só se perdoa aquela pessoa que está magoada, aquela pessoa que se sente ferida, aquela pessoa que precisa de perdão, de perdoar os outros. Aquele que não se sente ofendido não precisa perdoar ninguém. Ah, mas Jesus falou no Calvário, Deus perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é uma alegoria, porque ele jamais poderia falar para aquela época que Deus não tem sentimentos humanos. Então ele falou de uma maneira para que as pessoas não se sentissem culpadas pelo mal que estavam fazendo, porque iriam reparar isso lá na frente, como todos nós. Então nós não temos que pedir perdão a Deus porque nós não o magoamos. O que nós temos que fazer é ter consciência dos nossos erros, consciência das nossas atitudes negativas e partir para a reparação. É a mesma coisa uma criança, ela faz uma arte, o pai precisa perdoar, a mãe precisa perdoar? É claro que não, sabe que está na infância. Então Deus, sabendo que nós estamos no processo evolutivo, ainda estamos como humanos, porque depois que nós alcançarmos a perfeição, vamos perder a classificação de humanos e vamos nos tornar espíritos puros, e aí sim, sem mácula,
sem erros, sem pecados, entre aspas, é claro que ele sabe que nós não fazemos por mal. Fazemos as coisas erradas pela ignorância de ignorar. E sofremos a consequência disso. Não é ele que nos castiga, ao contrário que muitas pessoas falam, Deus vai te castigar. Deus é horrível, Deus é perverso, você tem que ter medo de Deus. Como é que eu vou ter medo de um ser que me ama? Que é amor puro, que é o simbolismo supremo do amor e da caridade, que é o simbolismo supremo da fraternidade e da perseverança no bem. Como é que eu vou ter medo de um ser assim? Só se ele for um ser perverso. Eu tenho que respeitar a lei de Deus, entender a lei de Deus. E quando eu respeito, entendo a lei de Deus, eu me aproximo dele. Quando eu me aproximo de Deus, é claro que as coisas boas acontecem comigo. É como no caso da caridade, que a gente fala todo dia aqui no nosso vídeo. Ajude aqueles que necessitam, ou diretamente, ou através de uma instituição religiosa, como a nossa casa. Mas a pessoa fica só no seu mundinho, fechado em si, no egoísmo, no orgulho, na vaidade, no melindre. Ela não desprende, ela não se aproxima de Deus. Agora, quando a gente se aproxima de Deus, as coisas boas acontecem. Quando a gente se afasta de Deus, as coisas negativas vão acontecer. Então Deus não está nos castigando. Somos nós que nos direcionamos para o bem ou para o mal que vai acontecer com a gente. Não é que irá acontecer que nós teremos que pagar o mal que fizemos. Nós temos que reparar. Se eu reparo, eu sou responsável. Eu que sou responsável pela minha alegria ou pelo meu sofrimento. Então Deus não nos perdoa porque Ele não se ofende com a nossa pequenez, com a nossa mediocridade de acharmos que Ele é mau, que Ele vai nos repreender, que Ele vai nos maltratar, que Ele vai nos castigar, que nós vamos sofrer pelo que fizemos a Ele. Nós ofendemos a Deus. Por que Deus vai se ofender com seres ainda em evolução? Ele tem sentimentos de mesquinho, humanos, que ainda se apega no orgulho, na vaidade, no egoísmo, no melindre? Ou Ele é um ser supremo, que não precisa nem do nosso reconhecimento? Muitas pessoas falam, mas a pessoa que não tem religião não vai para o céu. Por que não? Tem muitos ateus que fazem a caridade, que são úteis ao seu semelhante, que praticam bem, pagam seus impostos em dias, são cidadãos honrados, que praticam bem no dia a dia e vão muito mais rápido sim reencontrar com Deus, porque nós saímos dele e vamos ao encontro dele novamente pela nossa evolução, do que aqueles que não saem da igreja. Ou não sai do centro espírita, mas fica com pensamento de ódio, rancor, mágoa, egoísmo, só pensa em si, é falatório do mal dos outros, fazer fofoca, fazer maledicência. Esse vai se atrasar. Não adianta ir todo dia no centro espírita, não adianta ir todo dia na igreja, se o seu comportamento, pensamento e ação é no mal. Se você não tiver nenhuma ligação com Deus, mas estiver cumprindo as suas obrigações como ser humano, para Ele está bom. Ele não precisa do nosso reconhecimento. Nós é que precisamos ser reconhecidos por Deus. Ele não precisa ser chancelado por nós. Olha, você é Deus, viu? Nós reconhecemos você. Não. É Ele que precisa nos reconhecer como filho bondoso e caridoso que Ele criou. E nós nos desviamos do caminho momentaneamente, mas depois somos reconduzidos como um rebanho de ovelhas que vem com o seu pastor, reconduzindo a ovelha até o seu local onde vai se reencontrar com Deus. E aquela ovelha que se desrasga, o pastor vai 1, 2, 3 vezes com o cajado recompor ao rebanho. Mas aquela que fica insistindo em se desgarrar, ele manda o cachorro, o pastor alemão, o animal, que vai mordiscando a ovelha para que ela volte a andar com o seu rebanho. Essas são as dores do mundo. O cachorro nos mordiscando, porque a gente se afasta de Deus e as dores vêm. Uma mordida dos animais para nos reconduzir ao rebanho correto vai vir.
Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós somos trazidos através da dor, através do sofrimento, do sentimento de culpa, do sentimento dos dores no nosso corpo físico, das dores morais, da nossa consciência, e vamos sendo reconduzidos novamente ao rebanho, que Jesus é o nosso pastor e vai nos reconduzir a Deus novamente. Então Deus não tem sentimentos humanos, porque senão ele ficaria bravo, senão ele ficaria de mau humor, senão ele acordaria com aquele dia, eu quero que o mundo se exploda. Ele não é assim, ele é bondade, amor puro. E nós não podemos comparar Deus ao nosso corpo físico, porque isso é ignorar as leis de Deus e a doutrina espírita. Nós somos espíritos. E nós temos que nos diferenciar do corpo físico. O corpo físico é uma coisa, nós espíritos somos outra. Nosso corpo físico é o nosso veículo material para esse mundo de matéria onde vivemos provisoriamente por algum período. Mas nós espíritos somos a imagem e semelhança de Deus. Não é o nosso corpo que é a imagem e semelhança de Deus. O que é a imagem e semelhança de Deus somos nós, espírito, que somos uma bola de luz. Uma energia pura, porque Deus é energia, é aquela força estranha, né, que tem na música do Roberto Carlos, aquela música antiga dele, né, a força estranha no ar, é uma energia, e nós desprendemos dessa energia para alcançar a evolução e voltarmos a servir essa energia com prazer, com amor e com consciência. Por isso os espíritos evoluídos, eles não julgam ninguém, porque eles passaram por todo o trâmite que nós. Deus não ia ser injusto e criar filhos perfeitos enquanto nós sofremos o perrengue do dia a dia para alcançar a evolução. Somos todos criados iguais. Simples e ignorante na maneira de ignorar as leis de Deus, mas vamos aprendendo no dia a dia, nos melhorando. Alguns avançam mais rápido, outros demoram mais na sua evolução, mas todos alcançaremos a evolução. Todos nós chegaremos a nos reencontrar com o Criador. Então, Deus não precisa nos perdoar, porque Ele não se ofende com a nossa mesquinhez, com a nossa pequenez e com a nossa falta de estrutura moral e espiritual no nosso dia a dia. Pense nisso, estude na nossa casa, venha participar das nossas atividades, faça o bem, faça a caridade, ajude o seu próximo. Se desprenda da matéria sem ignorar a matéria. Seja útil ao seu semelhante e com isso estará servindo a Deus. Consulte-nos através do WhatsApp 13 98130 8408. Tenha uma excelente semana e que os bons espíritos te acompanhem agora e sempre.